Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor. Estamos nesse momento entrando ao vivo aqui na nossa live para falarmos do nosso tema, o cristão e a política. E nessa oportunidade nós estamos fazendo uma live em conjunto. Está aqui conosco o Major Elias José, ele que é pré-candidato a prefeito na nossa cidade pelo Partido PROS, e também o pastor Josias Pereira, da Rádio Salmos, da Kadosh Propagandas, e que está vindo como pré-candidato a vereador. E eu, juntamente com o Major Elias José, estou vindo como pré-candidato a vice-prefeito dele também pelo PROS. Quer dar uma palavra? Major, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia, evangelista Wilton, bom dia, pastor Josias. Bom dia, Josias da Kadosh, né, José? Elias de Queimado. Muito bom, glória. É um prazer estarmos aqui. E estamos hoje sob o comando do Wilton, né? O Wilton é nosso comandante. Muito obrigado. Para nós começarmos aí essa conversa, esse bate-papo, com ter esclarecimento, né? A população, que vai ser muito importante. Está ok. Só um minutinho. E esse é um momento ímpar, né? Que podemos também conversar um pouco com o nosso vice-prefeito, né? O nosso pré-candidato a vice-prefeito, né? O Wilton está conosco. Né? Vai ser uma honra, vai ser um bate-papo muito bom, muito gostoso, muito proveitoso, com certeza. Isso. É praticamente a primeira oportunidade que a gente tem de fazer uma live em conjunto, e aqui a gente vai trazer alguns temas de suma importância para a igreja, para os moradores aqui da cidade de Queimados. Vamos falar um pouco sobre a eleição e sobre o cristão e a política, pastor Major Elias José. E o cristão na política. E o cristão na política. Na semana passada nós falamos sobre Roboão, que ele era filho do rei Salomão, onde exerceu um governo de paz. Na época do rei Salomão, foi um reinado que não houve guerras. Ele conseguiu criar acordos com todas as nações vizinhas, fez alianças e, com isso, não houve guerra no seu reinado. E após a sua morte, Roboão, ele teve a oportunidade de andar pelos mesmos caminhos de seu pai, mas, infelizmente, ele não seguiu os conselhos do seu pai, dos conselheiros do seu pai, o rei Salomão, e, por isso, ele, infelizmente, rachou o reino, né? Se dividiu no reino do sul e no reino do norte. O reino do norte ficou com Jeroboão, filho de Nebate, com 10 tribos de Israel, e o reino do sul com 2 tribos, que foi Roboão, porque havia uma promessa por parte de Deus a Davi, que jamais o séquito se afastaria da sua casa. Hoje, a ideia é nós falarmos de Daniel. Daniel, Major, ele foi uma pessoa que ele teve uma importância assim muito grande, porque ele viveu em 3 reinos diferentes, no reino babilônico, no reino dos medos e no reino dos medos persas. E ele conseguiu se manter puro em 3 reinos diferentes, em gestão de 4 reis. Essa é a problemática, né? E a gente hoje vê, eu vou abrir logo dizendo o seguinte: a gente tem hoje, quando diz o cristão e a política, a gente vê hoje o pastor preso, o pastor sendo orando para propina, tinha cada coisa assim horríveis, e que nos reporta a procurar saber por que Daniel conseguiu sair ileso disso tudo, né? E por que o homem atual não consegue sair ileso da corrupção e do envolvimento político aí negativo. Esses dias a gente estava até conversando, né? Que uma das coisas principais de Daniel foi que ele fez um pacto, vamos dizer assim, com Deus. E, na verdade, ele fez um propósito
de não se contaminar com os manjares do rei. Será que está faltando pacto? Eu acredito Será que que o sim. homem de Deus, antes de entrar na política, não precisa de um pacto para poder... Você tocou num ponto importantíssimo. Falta pacto. E eu tenho essa experiência comigo. Eu vou contar aqui alguns dos pactos que eu já fiz com Deus. Quando eu ainda era garoto, eu tinha meus 17, 18 anos. O Wilton vai lembrar disso perfeitamente, que a gente é contemporâneo. O Wilton é alguns dias mais novo do que eu. A gente começou... Lembra da Camponesa, Wilton? Sim. Da Camponesa. Camponesa era uma churrascaria. Eu nunca fui lá. Era uma choperia, né? Acho que sim. A choperia, lá na Via Dutra. Lá na Via Dutra. E os amigos começaram a ir tocar lá na choperia, na Camponesa. Os amigos, não vamos dar nome para não expor ninguém, né? Os amigos começaram a tocar lá na Camponesa. E eu fui convidado para ir participar. Alguém me sondou, pô, você podia ir lá com a gente lá para cantar. Eu gostava muito do Tim Maia, né? Gostava muito do Tim Maia. Música popular brasileira, entendeu? É a música nossa, né? Tal. Você podia ir lá cantar. E aquilo para mim era uma coisa absurda dentro da questão da igreja. Dentro da questão da igreja, né? Era um horror, a gente tem essa mentalidade. Então, para eu não ir cantar lá na Camponesa, vou falar assim, né? O que eu fiz? Eu fiz pacto. Porque eu sempre uso o pacto para me poder não fazer aquilo que eu não quero fazer. Eu falei, Senhor, se por acaso eu for lá, quando eu abrir a boca, que não saia nada. Eu fiz esse pacto com Deus. Em cima desse pacto, eu não fui, porque o medo de passar vergonha. Vai, não vou não. Não fui, porque eu falei, não vou lá. E se eu chego lá e Deus trava a minha voz, trava a minha... Não vou. Eu não fui. E eu estou contando isso aqui, que é uma coisa simples, mas eu já fiz muitos pactos com Deus dentro dessa ideia, dessa perspectiva, exatamente para eu não cair em armadilhas. E é claro que na política também, nós que professamos uma fé, e essa fé, ela é tudo para nós. Eu abriria a mão de qualquer coisa, menos da fé cristã. Menos da fé cristã. Eu abriria a mão de qualquer coisa, menos da fé cristã. Então, cabe sim um pacto, uma aliança com Deus, de forma que não nos deixe soltos para se aventurar em outras coisas que não agradar a Deus. E, além do mais, vai trazer escândalo para a igreja de Cristo, tá? Não é a igreja do pastor, não, é a igreja de Cristo, né? Para o reino, para o evangelho, envergonhar o nome de Cristo, levá-lo novamente ao vitupério, e o que diz lá, para estes não resta mais sacrifício. A questão do pacto também eu acho muito interessante. Para mim tem dois lados. Quais são os dois lados do pacto? A questão do pacto, primeiro, tem a questão da palavra, né? Do caráter da palavra. Se você faz um pacto, independente de que possa haver um retorno pesado com relação à quebra do pacto, mas tem a questão da palavra. Eu apalavrei isso, né? Eu condicionei isso. Então, a minha moral, a minha conduta, o meu ser, né? A minha essência, ela evita de quebrar isso, porque não, eu dei a palavra. Esse é o primeiro ponto do pacto. O segundo ponto do pacto, como ele falou muito bem, é as consequências de ter quebrado esse pacto. Exatamente. Né? Então, o pesar, né? E aí, tem essas duas essências. E aí, o homem de bem, o homem bom, o homem sensato, acima de tudo, ele se prende, ele chega a essa cerca e para. Ele chega a essa cerca e para porque ele não ultrapassa isso. Né? Então,
Aí é a diferença. Agora, o homem mau não. Ele mas pô, esse é um muro pequeno, uma parede pequena, um obstáculo pequeno, vou ultrapassar. Né? Então, isso vai além, né, da decência, do caráter, da moral do homem. E o problema também, ô Hilton, por exemplo, Daniel, ele decidiu no coração dele uma decisão pessoal. Não foi questão de religião, de religiosidade, eu pertenço a um grupo. Porque quando você pertence a um grupo, você pertence, se quiser, se não quiser, você sai do grupo. É o que acontece com a maioria das pessoas. Hoje ela está num grupo religioso, mas se algo é conveniente para ela, o grupo não faz a menor... Não é importância. Não, vou me dar bem aqui, o grupo, depois eu volto para outro grupo. Daí a troca de grupo, daqui para ali, para... Mas Daniel, diz o texto, que ele assentou no seu coração uma decisão pessoal. Não vou me contaminar. Não vou participar da mesa do rei. Até porque ele sabia que a comida do rei era uma comida sacrificada, né? Hoje, o que seria essa comida sacrificada hoje? Seria as mesas ilícitas. Por isso, eu falo para você, amigo pastor, cuidado com a ajuda que você recebe do político. Cuidado, porque político não enfia a mão no seu salário para dar um saquinho de cimento para a sua igreja, para dar um aparelho, para dar um ônibusinho. Não. Toda ajuda de político, ela vem de dinheiro ilícito. Ela vem de corrupção. Ela vem da onde você... Então, foi isso que Daniel falou. É disso que eu não quero participar. É como disse muito bem aqui o Major Elias José, eu também sou de uma criação que a gente dava a palavra e empenhava a palavra e isso tinha valor. E cumpria a palavra. Exatamente. Eu sou do tempo de que a gente falava, concordava, e quando apertava a mão, exatamente, isso valia como um contrato firmado. Agora, só que tem um detalhe, no tempo do pastor Josias, não é no nosso tempo, tinha o negócio do fio do bigode. Que arrancava o fio do bigode, aquilo ali valia dinheiro. Eu vivi uma experiência que eu vou passar para vocês. Eu já ouvi, na realidade, vamos dizer, o linguajar, o adágio do fio do bigode, mas eu não sabia que a pessoa arrancava mesmo. Literalmente. Não, e no meu tempo ainda tá bom. No meu tempo ainda tá bom. No meu tempo ainda tá bom, porque arrancava o fio do bigode, né? Beleza. Pior era no tempo de Abraão, que você tinha que juntar o culhão do Abraão lá e dizer: garanto o senhor que eu vou trazer uma esposa para Isaac da quarentena do seu. Então, dentro disso aí, na construção do caráter, o meu caráter foi construído pelo meu velho pai, que hoje dorme no Senhor, está nos aguardando lá em cima. Uma das experiências que eu vivi dentro dessa criação que ele me deu foi uma vez, no ano de 2006, meu pai estava muito mal. E a gente conseguiu uma internação para ele lá em Niterói, lá em Barreto, hospital de Barreto. Ele estava com tuberculose já avançado. Então a possibilidade dele voltar lá do hospital era mínima. Mínima mesmo. A gente já estava preparado que talvez ele não voltar, e graças a Deus voltou e ainda ficou com a gente mais 10 anos com a gente ainda. Mas antes de sair de casa, ele mandou chamar o pintor, que estava pintando o carro dele, o lanterneiro. Mandou chamar ele e mandou me chamar no pé da cama. Entendeu? E virou e falou assim: ô Carranca também já morreu, Carranca. Eu estou te devendo, né, o serviço da Kombi, né? Virou para mim: Josias, olha, eu não vou voltar do hospital. Eu estou devendo X para o Carranca. Eu quero que você pague o Carranca para mim. Tá entendendo? Isso ali para mim, na hora, foi algo assim: não, pai, que é isso, tal, que a gente não quer saber que o pai vai, né? Mas foi um aprendizado, foi uma aula, foi uma pedagogia. Tá entendendo? E esse deve ser o caráter do homem de bem. Só para colocar isso, e aí, às vezes, ou a pessoa se priva de algumas coisas, ou a pessoa ela tem que ter uma boa conduta. Eu entrei na polícia militar em 1983. Então, quando as pessoas souberam que eu entrei na polícia militar, me procuraram. Muitas pessoas me procuraram e falaram: você é uma pessoa tão boa.
Você vai entrar na polícia, logo na polícia, você precisa entrar em qualquer outro lugar, e você vai entrar, você vai se corromper, você vai se destruir, você vai se transformar, entendeu? E aí a única palavra que eu tinha dito para ela foi, primeiro, é a minha primeira oportunidade. E segundo, eu sou o que sou. Né? Nada pode nos mudar se nós estivermos determinados e tivermos uma direção, uma diretriz, um foco acima de tudo. Acho que isso é importante. E aí, nós reportando para Daniel, a gente vai começar a abrir esse leque e ver essa questão. Exatamente. A decisão dele de não se contaminar com a mesa do rei, ou seja, não só apenas com a comida do rei que era sacrificada a ídolo lá da Babilônia, mas quem sabe também as negociatas do rei. Né? No nosso caso hoje são as negociatas. Verdade. Né? A questão de Daniel, quando a Bíblia fala de comidas sacrificadas, é quando a gente tem conhecimento. Conhecimento, claro. De causa. Né? E Daniel tinha Já no Novo Testamento, nós vamos ver que houve um concílio em Jerusalém dos apóstolos, porque havia uma dissensão no meio da igreja. Então eles entraram num acordo de não comerem carne sufocada. E ali, no meio daquilo dali, eles, nesse concílio, se você souber, Paulo admoesta a igreja, ensinando a igreja, sim. Né? Tudo que vier, né? Não é o que entra que contamina, e sim o que sai. Exatamente. Então, o que acontece? Mas quando se nós tivermos conhecimento, essa pessoa, olha, isso aqui foi consagrado a ídolo. Isso aqui, na realidade, foi consagrado a um ídolo, como a questão de São Doce de São Cosme e Damião. Então, aí nós devemos reservar. A comida era a melhor possível. Eu imagino que os manjares do rei devia ser a comida de primeira. Mas a melhor comida. A mais gostosa, a mais cheirosa, a mais apetitosa. Do palácio, aquela né? que tinha propaganda. Fazendo uma analogia nobre. Fazendo uma analogia, deveria ser aquela árvore plantada lá no meio do jardim, né? Que a ordem era para não comer dela. Você tem todas as árvores para comer, menos daquela ali. Exatamente daquela ali que... Ele preferiu comer Exatamente. Mas a Bíblia diz que pelo propósito dele, no decorrer de uma semana, o semblante dele era melhor do que todos os demais. E isso fez com que ele ganhasse a confiança do cozinheiro, do chefe, do maître, né? E de todos à sua volta. E o propósito dele com Deus, Major, fez com que ele prosperasse no rei. Aí que está a questão. Você falou uma palavra que é fundamental nessa questão. Semblante. Sim. É só você olhar o semblante hoje de quem está preso. É só você olhar o semblante de quem está indiciado. É só você olhar o semblante de quem está denunciado pela justiça. É só você olhar o semblante dele. É diferente. É diferente de quem não come do manjar. É porque ele não está livre, né? Quem tá agarrado em alguma coisa não está livre. A questão é o medo, né? Eu, particularmente, uma experiência que eu acho que nem você sabe, mas eu também tive a oportunidade de prestar concurso para a Polícia Militar e passei. E na época havia um medo muito grande, porque há uma perseguição por parte não só da sociedade, mas de milicianos, bandidos. Perdoe aqui minha falta de conhecimento na área, mas na época havia chacina em São Paulo, acho que até mesmo no Rio de Janeiro. Sim. E quando eu passei lá em Barra do Piraí. E a minha esposa não deixou eu concluir o processo. Falou, não, você não pode ser polícia. E, na realidade, na época eu não tinha nem o dinheiro da passagem para ir para Barra do Piraí para fazer o exame médico e concluir o processo. Mas eu acho melhor você não ir para esse caminho, não. Deus tem outras coisas para você. E, infelizmente, ou felizmente, nós não sabemos, mas acabou que eu não dei conclusão no processo. Né? Eu tive 3 oportunidades para entrar no militarismo. Sabe lá Deus por quê, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Primeiro, como marinheiro, depois como fuzileiro naval, e por último pela Polícia Militar. Passei nos 3 concursos e infelizmente eu fiquei
tive Essa problema no exame médico. Deixa eu abrir um parênteses aí, essa questão da passagem é muito interessante. Eu, quando passei no concurso da Polícia Militar, minha família estava em condições muito difíceis. E meu pai chegou para mim e falou: Elias, olha assim, o que eu tenho eu vou te dar. Eu falei: o que é, pai? Ele me deu 60 passagens de trem. Eu falei: isso aqui que eu tenho mais nada. Imagine, aí o que eu tive que fazer? Eu saí de casa às 3 horas da manhã, pegava o primeiro trem, vinha a pé do meu monte para o centro, pegava o primeiro trem 4h15, saltava em Deodoro, pegava o parador e saltava em Marechal Hermes, ia de Marechal Hermes a Sorocaba a pé. Ia e voltava todos os dias. No final do mês, quase no meio do mês, meus joelhos já estavam inchados, né? De tanto andar, porque eu andava muito, tanto de lá para cá, mas vencer essa batalha, essa questão da passagem aí é complicada. Realmente, essa questão financeira, né, é muito difícil. Mas, graças a Deus, nós vencemos, né? Amém, que bom. Podemos passar 35 anos na corporação, graças a Deus, sem nenhuma mácula, né? Isso aí, na Polícia Militar, a gente sabe que é difícil, porque tem a corrupção, tem a questão do tráfico, tem a questão da ameaça de morte, tem a questão interna, então tem muita coisa dentro disso. Muita pressão, né? Se passar ileso ali é uma vitória sem precedentes. E Daniel, ele foi vitorioso porque ele, primeiro, ele decidiu não se contaminar. Decidiu. Decisão Segundo própria. ponto é que nós observamos na história de Daniel que ele se retirava 3 vezes ao dia para orar. E talvez esse seja um dos maiores segredos do cristão, da pessoa, estar em um ambiente e se conservar puro. Uma das maiores preocupações das pessoas é: poxa, mas o cristão vai entrar na política, ele vai se contaminar, o cristão vai entrar na política e ele vai acabar participando de coisas ilícitas, e infelizmente é o que a gente tem visto, como o Major Elias José comentou aqui no início, muitas pessoas, pastores, a gente se reserva o nome até de citar alguns nomes, por questão ética, mas a sociedade tem o conhecimento, está passando, né, nos jornalismos, nos canais televisivos, inclusive recentemente, uma das questões de Daniel ele ter vencido é que ele conservava uma vida de oração. Wilton, você tocou num outro ponto aqui que é muito sensível, porque ele reservava 3 momentos para orar, não é isso? E aí isso nos reporta ao Jardim do Éden. Toda tarde, o que acontecia? Eu tinha uma palestra com Deus. Exatamente. Tem um detalhe. Esse encontro, né, esse com entrosamento, o Criador, esse né? entrosamento com o Criador é fundamental. Verdade. E aí a gente não pode abrir mão disso em hipótese nenhuma. Né? Agora, o Ainda mais interessante- nós que estamos em posição estratégica, nós que estamos em posição de guerra, a gente não pode abrir mão desse negócio. Às vezes, o tempo, a gente está muito ocupado, a gente, né, essas obrigações todas nos fazem, às vezes, perder esse tino. A gente não pode. A gente tem que ter compromisso, né? Esse compromisso de estar sempre de frente do Criador, né? Falando com o Criador, conversando com o Criador. Isso E a questão da oração, ela tem, por exemplo, em relação ao dia de hoje. Vamos fazer um link aí para, por exemplo, o que Daniel fazia todos os dias, quando ele se separava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, para falar, para orar, né? Ou seja, a gente vai colocar aqui, porque é uma realidade, ele para falar com Deus, para manter comunhão com Deus, para manter conversa com Deus, correto? Então, o interessante é que hoje, primeiro que Daniel, ele era um hebreu, ele tinha um Deus sobre ele, e ele tinha uma moral sobre ele, uma moral, uma ética, um caráter sobre ele, tá? O problema da oração, a questão da oração de Daniel para a oração de hoje é o seguinte: é que Daniel orava apenas para manter comunhão com Deus, diálogo, conversa, para dizer, ó, nós somos íntimos, tá? Nós somos amigos, nós estamos juntos, tá? Como é que está acontecendo a oração de hoje? Ela mudou totalmente. Deram um novo conceito, deram um novo conceito e uma nova formatação. Por exemplo, esses dias nós assistimos algo, eu vou citar aqui, sem citar nome, mas eu
Eu falo, meu camarada, eu falo mesmo. A pessoa já me conhece. Nós assistimos uma situação onde alguém, ignorando totalmente uma caminhada de mais de ano para se organizar uma situação. Escuta, preste atenção. Eu vou me dê tempo para me ser bem explícito, bem claro para se entender. Uma situação que está sendo construída com suor, lágrima, sacrifício há mais de um ano. Alguém que por algumas vezes, no mínimo 3 vezes, foi convidado a participar do processo. Alguém que era bem quisto no processo, que havia o interesse de que participar do processo, disse não quis. E no apagar das luzes se manifesta, ignorando totalmente a lágrima, o suor, o sacrifício que o outro fez, e dizendo, agora me dá, agora eu quero. E esse alguém, olha como a coisa está mudada. A oração que foi feita nesse momento, eu jamais faria. Eu jamais, como Daniel, porque eu sou da turma de Daniel. Eu sou da turma de Daniel, eu não sou dessa turma de hoje. Então aquela oração que foi feita, eu não faria. Onde a oração hoje é um meio de você pedir a Deus o que você quer. Ignorando totalmente os seus direitos. E nós sabemos que o princípio número 1 no reino é justiça. E nós sabemos que as 3 coisas que Deus mais não tolera, os 3 pecados mais graves, vou colocar aqui, o mais grave. Primeiro, idolatria. Deus não tolera idolatria. Segundo, injustiça. Deus não tolera o injusto. Terceiro, a hipocrisia. Deus quebra o falso. O falso para Deus é. Então, eu assisti um momento esses dias em que alguém orou, Senhor, tu sabes, entra com a tua mão e bota a tua mão e faz assim. Quer dizer, o cara aí que se lasque, que se ferre, que se arrebente, o problema é dele, porque eu que quero a vitória, o negócio é para mim. A questão que foi bem colocada aqui pelo Major é que o ato de oração é um ato de diálogo. Relacionamento. Quando nós lemos a Bíblia, é a Deus falando conosco. E quando nós oramos, Deus nós falando com Deus. E a oração de Daniel está nesse campo do diálogo com Deus. A oração de Jesus está nesse campo de manter relacionamento com Deus. De dizer, todo dia eu quero bater um papo com o Senhor, quero conversar. Agora, hoje não, a oração tomou outro caminho. A oração é uma arma que eu tenho para me conquistar o que eu quero, independente se é justo ou não, se é direito ou não, se é ético ou não, se é imoral, moral ou não é, o negócio é que eu quero. Deus, o senhor está vendo? Pelo amor de Deus, meu camarada, está difícil aí. A questão é que a gente precisa termos um bom senso. Exato. A oração, não existe uma regra para a oração. Jesus ele ensinou a orar. E a oração, modelo de Jesus, as pessoas acham que é uma repetição do Pai De Nosso. modo nenhum. Mas na realidade o Pai Nosso ele é uma fórmula. É um modelo, é um esboço. Pai Nosso, que estás no céu, santificado ali, ele está exaltando a Deus e está falando com o Pai, o Abba Pai, né? Paizinho. Então é um relacionamento de intimidade, de exaltação, de gratidão. Então, na realidade, quando você ora o Pai Nosso, você está orando a uma pessoa, o Pai. Ele já direciona, né? Para onde é Para quem que você está orando? Pai Nosso que está no céu. Então já tem o direcionamento da oração. Para quem está indo? Depois, mais um exaltação. Mais um detalhe. Santificado. Mais um da exaltação e da adoração. Isso, adoração. Mais um detalhe, é nosso, não é meu. É nosso. Inclua o irmão do lado. Então, Né? Esse detalhe também. O tema específico, a gente já está um pouco avançando, né?
mas na realidade ali está um modelo de Um oração modelo, um para esboço. quem é exaltação, adoração, petição, né? Dai-nos o pão nosso de cada dia. Cada dia. Confissão, né? Perdão, perdoa-nos as nossas dívidas. Então, tem todo um modelo E ali, cada um ora do jeito que quer. E perdoa, aliás, a palavra mais correta ali é nossas ofensas, né? Isso. Porque dívida você tem que pagar Assim mesmo. como nós. Dívida você tem que pagar mesmo, tá? É ofensas, tá? Senão o cara vai na Casa Bahia, vai comprar e vai pegar, vai dizer, perdoa as nossas dívidas, paga a Casa Bahia. E detalhe, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. É proporcional. É né? proporcional. Proporcional. Porque quando ele termina, você abre lá a Bíblia lá, quando ele termina, é mais livre do mal, porque teu reino é agora para sempre, amém. Porque se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Ou seja, eu só recebo o perdão de Deus quando eu te perdoo. Então você que não perdoa, aqui já é teologia, estamos teologando. Você que não perdoa, lamento informar que você está sem o perdão de Deus, porque Deus só perdoa segundo Jesus, né? Segundo o meu achismo. Não, eu não quero. Jesus falou que o Pai Celestial só perdoa depois do nosso perdão ao outro. Nada funciona sem perdão. Claro. Nada funciona, né? Não existe ligação entre os céus e a terra sem a questão do perdão. E perdão não é sentimento, perdão é mandamento, é ordem para perdoar. Ele mandou perdoar. E o perdão faz tão bem. Muito bem. É um sentimento, é um alívio, Na é verdade, uma cura. Faz mais bem para quem Para quem perdoa, Exatamente. porque na verdade eu faço um desafio. Verdade. Na verdade, eu faço um desafio. Em lugar nenhum da Bíblia manda eu te pedir perdão. Em lugar nenhum da Bíblia manda eu te pedir perdão. Manda eu te perdoar. É isso aí. A outra Ainda diz mais, para complicar, Jesus disse, olha, se ao trazeres a tua oferta, Isso e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ele, até ele. então, ele que tem contra mim, mas eu falo, você que vai a ele. Tem Você gente, não né? tem nada contra ele. Você não tem nada contra Mas ele. é para você ir a ele. Ele tem contra ti. Exatamente. Porque está desfeito. O laço Exatamente. Se refazer. Exatamente. E às vezes a dureza do coração de quem está magoado é mais forte. É mais forte que... Exatamente. Aí você que não tem nada tem que ir lá mesmo. Porque tem eu que ir. posso te magoar e seguir a minha estrada. Quem está Sem preso é dúvida. você. É verdade. Então, quem tem que se livrar da cadeia é você. E o que é perdoar? Perdoar é eu não me vingar. Porque a pessoa que não perdoa, ela fica, ele vai quebrar a cara. Um dia ele vai quebrar. Um dia ele vai pagar. Um dia Deus vai quebrar a cara dele. Um dia... E ele está morrendo. Ele tá morrendo. Se envenenando. E o cara tá lá... O Edson da Glória colocou assim, perdoar não é fácil. Não, Mas é- quem disse Quem que é disse que é fácil? Por isso, Mas é bom, é saudável. é por isso que Jesus Entendeu? mandou perdoar, Exato. porque não é fácil. Perdoar traz felicidade. Perdoar traz paz. Exatamente. E nada melhor do que você estar feliz. Tá livre, em paz. e livre. É. Porque Isso não tem que perdoar, segundo aí a gente lê aí, não perdoar é beber o veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você que não perdoa. Tem ali alguém que comentou o seguinte, vocês não vão falar de política, não? Vamos. Não vi o nome dele não, mas passou ali. Não. A questão é o seguinte, um outro ponto importante de Daniel, muito importante, é exatamente aonde eu gostaria de chegar, mãe. Sim. Daniel, ele em um momento da sua vida, ele foi convidado para assumir a liderança no governo persa. E o governo persa, ele chegou a ter 120 províncias. Províncias era como se fosse país. E um Exatamente. desses países era Israel. O próprio país De de Daniel estava sobre a sua liderança. Exatamente. Então havia 120 províncias ou 120 países, 120 presidentes, e Daniel ele liderava sobre Todos esses eles. presidentes. A Bíblia menciona que no meio do palácio, entre os conselheiros do rei, não havia ninguém que se achasse com tanta sabedoria do que
Daniel. E o que nós precisamos hoje no meio da política, entre os gestores políticos, é de uma pessoa que saiba governar. Eu acho que aí é que entra a política, Major. Exatamente. Agora você fique à vontade para comentar. Aí é que entra primeiro a experiência, né? Entra a vontade de fazer, entra a idoneidade, entra a maturidade, entra a honestidade, entra a integridade, entra o respeito pelo bem público, né? Pelos recursos. E outra coisa, aí você fala de Daniel, e nessa hora eu me lembro de José no Egito. Né? José no Egito, que levou o faraó a chegar à seguinte conclusão. Eu imagino aquele faraó olhando para toda aquela pleia de assessores, né? De políticos, de vereadores, de deputados, de senadores, aquela multidão, todo mundo ali esperando. Acho que vai ser eu que ele vai me colocar aí para comandar esse negócio. E o faraó olha para todo mundo, né? E diz assim, ó, quem? Há alguém entre nós no qual repousa o espírito de excelência, senão José? Ele é o cara. O único condicionado ali para assumir aquela situação de crise naquele momento e apaziguar aquela tempestade no Egito. Só podia ser um hebreu, né? Servo do Senhor. E aí eu preciso dizer aqui que hebreu não é dinastia. Hebreu é um título dado a quem serve ao Deus de Abraão. Vale lembrar que eu gostaria de ressaltar, porque pode ser que existem pessoas que não são evangélicas que estão nos assistindo nesse momento. Mas se são íntegras, são hebreias. Nós sabemos que o governo ele é laico. É laico, claro. O artigo 5º da Constituição Federal diz que nós temos o livre direito de nos expressarmos no que tange a cor, raça, etnia e religião. E todos os direitos são respeitados aqui então, nessa mesa. Aqui. Eu respeito se por um acaso você está nos assistindo. Isso, não fica é à vontade. E até porque, para ser íntegro, não precisa ser evangélico. Para ser íntegro, não precisa ter religião nenhuma. Eu fiz uma live ontem aqui e eu falei sobre a escolha, né, de um gestor. Você não vai escolher um gestor, eu vou agora endossar. Você não vai escolher um gestor porque ele é cristão, porque ele é evangélico, né? Porque ele é muçulmano, porque ele é budista, porque ele é espírito. Não. Você vai escolher um gestor que seja íntegro, que seja honesto, que tenha respeito pela coisa pública, que vai fazer uma boa gestão. E isso independe. Agora, a nossa questão, dentro da questão da religião, é o seguinte, o pastor Hilton, é que, às vezes, o camarada fala assim, não vou votar no fulano porque não é crente. E, às vezes, vota num crente que é pior do que o fulano que não é crente. Nós temos a oportunidade de falarmos sobre política e sobre o plano de política. Daniel fez a sua parte. Exatamente. E deixou para nós um modelo. Agora nós gostaríamos de ouvir do Major. Exatamente. O que ele tem a dizer para nós sobre isso? A primeira coisa que a gente precisa começar a entender é que quem vai gerir, quem vai administrar, ele precisa ter essa questão da integridade e a honestidade. A política brasileira, ela traz uma coisa que é muito ruim. Fulano rouba, mas faz. A gente tem muita coisa. Não, mas fulano rouba, mas faz. Você está aprovado isso. Está aprovado, exatamente isso. E algumas coisas que a gente precisa retirar do conceito das pessoas. É como a própria lei de Gerson, né? É preciso levar vantagem em tudo, certo? Não, Gerson disse. E ele se arrependeu de ter dito isso. Mas então, na realidade, hoje a política é assim, não vamos votar em fulano porque ele rouba, mas faz. E a decência? E a moral? E a integridade? E o respeito? E o respeito às pessoas. Pela coisa pública. Porque, na realidade, o homem público, ele vai gerir e gerenciar a coisa pública. E o que é a coisa pública se não é o meu imposto? O se não é nosso o seu imposto, se não foi é o o que eu seu falei imposto, ontem se não na é o live imposto do ontem. cidadão. Exatamente. Veja bem, e o imposto, imposto é obrigado. Você é obrigado a pagar. O nome já diz imposto. Exatamente, você é obrigado a pagar. Então, às vezes, você quer
fazer um lazer, mas você não vai fazer o lazer porque você tem que pagar o imposto. Aí você quer comer uma coisa boa, você não vai deixar de comer uma coisa boa para pagar o imposto. Às vezes você está até cuidando da saúde de alguém, mas você tem que reduzir a saúde para poder pagar o imposto. Aí chega um cidadão lá que vai roubar o teu dinheiro. Você vai colocar alguém lá para roubar o seu dinheiro, mas fazer alguma coisa. A gente perde totalmente a noção. Aliás, imposto é uma coisa que é imposta a você, né? Exato. Não é, imposto não é opcional pagar imposto. Não é opcional, não. Imposto é imposto mesmo. É imposto que você tem que pagar. A questão é que, embora o governo de Salomão, nós citamos em semanas anteriores, fosse um governo evangélico, um reino de paz e um homem extremamente sábio, a Bíblia diz que nem antes nem depois dele houve ninguém tão sábio. Mas, para manter a estrutura dele, o povo foi sobrecarregado com impostos. E o conselho dado pelos seus conselheiros a Roboão, seu filho, foi que aliviasse um pouco a carga do povo. Agora nós estamos num governo dos medos, que na realidade não era um governo, vamos dizer assim, evangélico ou judeu, mas ele estava sob uma influência de um evangélico, que era Daniel. E a Bíblia vai dizer, até depois do período exílico, que foram os 70 anos, quando eles retornam para Jerusalém, a Bíblia menciona que o governo dos medos e o governo medos-persas era um governo justo. Tanto que eles permitiram o regresso do povo. Segundo, eles financiaram o retorno e o regresso do povo, a construção do templo, dos muros e do muro, o que hoje o governo poderia muito bem também dar incentivos para a população. Retirar um pouco da carga, os impostos, o tributo que a gente paga, né, o Major? Sim. Que muitas das vezes, quando você paga combustível, ali você já está pagando mais de 50% de imposto. Eu falei e o Brasil tem as cargas de impostos maiores do mundo. Sim. Porque aqui se paga tudo. Né? Aliás, eu estou querendo até taxar o ar agora, para poder ficar legal o negócio. Estou querendo taxar o ar. Hoje é um negócio complicado isso. Bom, né? eu começo a ter medo, porque a Dilma queria empacotar, né? A Dilma queria armazenar o ar. Na verdade, hoje Aí não dá mais cobrar, eles podem. Hoje a taxa Selic já está entrando nos padrões europeus e mundiais. Nós saímos de uma taxa Selic em torno de 15% ao ano, estamos aí abaixo de 2%. Né? Então, ou seja, a nossa taxa Selic já está entrando nos patamares da Europa e do mundo, mas nós ainda temos muito o que melhorar. Então, no primeiro ponto, é a questão de ser um homem íntegro. Isso é fundamental, porque a gente sabe que esse homem não vai desviar o dinheiro público, não vai roubar, ele não vai se locupletar. Né? Então, isso é importante, porque esse dinheiro é suado, esse dinheiro, é aquele dinheiro contado que o cidadão paga o seu imposto, então ele tem que ser utilizado bem, ele tem que ser bem empregado nessa questão. Então, é de fundamental que esse homem também tenha o conhecimento para poder gerir e gerenciar. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas não precisa conhecer não. Você não precisa... Olha só, como é que você vai gerenciar 150 mil pessoas? Como é que você vai gerenciar a coisa pública onde ali está o bem público e você não tem uma noção básica do que é gerenciar? Aí às vezes a pessoa fala assim, mas vai ter uns técnicos que estarão do seu lado para gerenciar. Ótimo. Mas aí o técnico vai apresentar alguma coisa e esse gestor vai assinar sem saber o que está assinando, sem conhecer. Ele precisa conhecer. Né? É como a gente sempre fala, que aquela pessoa que vai consertar, que vai construir, que vai desenvolver, ele precisa saber consertar, ele precisa saber construir, ele precisa saber desenvolver. Porque senão as coisas não vão funcionar. Né? Então, ou ele vai ser manipulado, ou ele vai ser conduzido, ou ele vai acabar indo para o caminho errado porque ele está cego, ele não consegue ir. Então, esse também um conceito que deve ser conhecido, porque aquele que vai administrar tem que conhecer.
ele vai administrar a máquina pública, ele tem que conhecer a máquina, ele tem que saber. Ele não pode ser um Bartimeu. Exato, ele não pode ser um cego. Eu estou traduzindo aqui o que o pastor está falando, tá? Mas eu estou falando, quando a gente fala em cego, não é cego de visão, tá? É bom muito bem deixar claro isso. Né? Eu estou falando cego de conhecimento, né? De conhecimento. E aí tem essa questão que tem que ser claro. E a gente não pode aventurar o governo. A gente não pode aventurar o governo municipal, a gente não pode colocar na mão de qualquer um que não tem um conhecimento. A pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de qualificação técnica para poder gerir uma máquina onde vai estar aí trazendo recursos, benfeitorias para uma população de aproximadamente 150 mil pessoas. É se preocupar em fazer com que a engrenagem funcione. Exato. E uma engrenagem ela precisa estar bem lubrificada, Isso. ela precisa estar cada coisa no seu devido lugar para ela poder ter um bom funcionamento. Né? E outra coisa, você, além de manter ela funcionando, você precisa trazer coisas para agregar. Né? Aí é o terceiro quesito, porque olha só, a questão de quem administra, ele tem que primeiro amar essa coisa e ter uma dedicação por essa coisa. Ele não pode simplesmente administrar por administrar, fazer por fazer, mas ele tem que buscar, ele tem que visualizar, ele tem que ir a cada cantinho da cidade, ele tem que ver, ele tem que se colocar no lugar das pessoas e, acima de tudo, para poder produzir o bem. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Pensar no bom comum sempre. Eu costumo dizer, né, toda vez que eu ia trabalhar, e na época que eu prestava serviço para a Petrobras, eu tinha a oportunidade de viajar por alguns estados. E o que acontecia? Toda vez que eu ia para Vitória, toda vez que eu ia para o Espírito Santo ou para a Bahia, e quando eu retornava, quando eu regressava, quando eu entrava naquele Szinho ali de Queimados, eu, assim como tinha a curva do S do Senna na Fórmula 1, ou mais vezes, eu pessoalmente tinha, né? Interlagos tem a curva do S do Senna, né? Foi batizada pelo famoso piloto de Fórmula 1 nosso brasileiro, Ayrton Senna. Toda vez que eu entrava em Queimados, naquele Szinho, eu particularmente batizei do S de Queimados. O S de Queimados, eu não sei vocês, mas era como se eu já estivesse entrando já na minha própria casa, na minha própria residência, porque parece que até que o ar mudava. E aí eu dava graças a Deus quando eu vinha ou de táxi, ou quando eu vinha de ônibus, ou quando eu vinha no meu próprio carro. E quando eu entrava naquele Szinho, eu já me dava assim, já tinha passado já pelo avião, já tinha passado já pelo trânsito, e quando eu entrava ali, que chegava naquela guarita, eu, graças a Deus, estou em casa, estou na minha cidade. Então, esse é o tipo de pessoas que você ama o local onde você mora. Isso aí é fundamental, esse amor. Porque é o amor que vai fazer a dedicação. Isso. É o amor que vai fazer a criação, é o amor que vai fazer o bolo fermentar, né? Crescer, evoluir. E é necessário isso. Né? Exatamente. E aí tem aquela frase assim, quem ama cuida. Quem ama está presente. Quem ama não se afasta. Né? Quem ama... e aí... está olhando sempre, está ali na proteção, na contenção, né? Está sempre... então é fundamental isso. E eu sempre tenho comentado o seguinte, que aquele que pretende administrar o município de Queimados, ele precisa estar em Queimados. Ele precisa morar em Queimados. Andar. Ele precisa viver em Queimados. Ele precisa conhecer Queimados. Ele precisa se inteirar com Queimados. Né? Ele precisa caminhar por cada canto da cidade. A gente não pode. A gente precisa concluir porque aqui os nossos aparelhos já estão dando sinais de que a bateria já está terminando. E a gente já está, eu acredito que 1 hora mais ou menos já no ar. A gente tem um certo limite. O assunto está gostoso, está muito bom, mas eu acho que esse aqui é o nosso bate-papo, o nosso pontapé inicial, onde a gente pode ter vários outros bate-papos, conversas sobre o tema. Semana que vem a gente vai ter aí a entrevista, segunda-feira, às 19 horas. Tem uma entrevista aí violenta aí, como a gente fala, né?
Vamos ter outros bate-papos. Nós já conversamos com o advogado do nosso partido, o doutor Leonardo, e na próxima semana nós vamos ter uma conversa. Ele que é pós-graduado em política pública, ele também vai estar trazendo algumas orientações e vai ser o nosso próximo convidado para estar juntamente conosco no Cristão e a Política. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui juntamente conosco, agradecer a paciência devido aí a alguns transtornos, a gente acabou tendo um atraso. Se você gostou, eu quero lhe agradecer por você já ter curtido, já deixar o seu comentário e por você compartilhar nas suas redes sociais. Você nos assiste na nossa página oficial, facebook.com/Wilton Alves, e também no YouTube, youtube.com/Wilton Alves. E também na página oficial do Major Elias José. Exatamente. Qual é a sua página oficial, Major? Elias José da Cruz. Elias José da Cruz. E a do Pastor Josias. Qual é a sua, Pastor Josias? Está lá na Facebook/Josias Pereira da Kadosh, Facebook/Josias Pereira. Tá ok, meus queridos? Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero agradecer aqui por esse nosso primeiro, não vamos dizer que é o primeiro contato, mas a nossa primeira live em conjunto com o nosso pré-candidato a prefeito, Major Elias José. E o nosso pré-candidato a vice-prefeito, Wilton Alves. E o nosso pré-candidato a vereador, Josias Pereira da Kadosh. Que você possa ter consciência na hora de votar. E assim como o Daniel, ter sabedoria e consciência para realizar o seu voto com consciência. Que Deus te abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada e um resto de semana próspera pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Major, suas últimas palavras, suas considerações finais. Quero agradecer a todos, quero agradecer ao evangelista Wilton, quero agradecer ao pastor José da Kadosh, quero agradecer a você que esteve até agora conosco e dizer, é importante, nesse momento político eleitoral, que você, na hora de escolher, eu digo sempre, como a dona de casa, que vai no sacolão, pega a sacola, ela não pega as frutas e vai botando. Ela pega a fruta, olha, cheira, verifica se ela está estragada, se ela está vencida, se ela está podre, se ela não está com bom aspecto. Depois sim, ela coloca na sacola. Então, você, verifique o seu político, verifique o seu candidato. Olhe o seu passado, olhe o seu presente, olhe o seu futuro. E, acima de tudo, faça a opção correta, porque serão 4 anos em que você estará sobre as ordens desse político. Então, a nossa cidade precisa crescer, precisa evoluir. E, acima de tudo, precisamos ver, rever e cuidar de cada cantinho da nossa cidade. Isso é muito importante. Pastor Josias, as suas considerações finais. Antes de agradecer, eu quero dizer que nós estamos aqui no estúdio da Kadosh. Muito obrigado, inclusive, por ceder esse espaço aqui para a gente realizar esta live. Sim, e está aberto aqui para você que quiser vir fazer aqui a sua live daqui, com essa acústica, nós vamos melhorar mais ainda, né? Só sentar com a gente, conversar com a gente. O estúdio está montando aqui, a gente paga aluguel, tem ar, tem internet aqui, internet 100 mega aí para não cair a linha aí, bonito. Então você, se não tiver onde fazer uma live com essa qualidade de som, vem para cá falar com a gente, tá bom? Aliás, a live de segunda-feira vai ser aqui, né? Sim. Com o jornalista Jorge Castro e a jornalista... Qual o nome dela, da jornalista para mim? Vai entrevistar vocês dois. Tá bom? Pastor Wilton, muito obrigado pelo convite. Participar da sua live aí, muito importante isso pra gente. Companheiro, estamos aí, vamos que vamos. Tá? Estamos juntos. Para você que nos assistiu aí, na nossa página aí, continue com a gente. Muita coisa boa você vai ouvir, vai ficar sabendo e vai poder se orientar, tá bom? Bom dia. Bom dia. Muda, queimados! Muda, queimados. E como nós costumamos dizer, juntos, nós somos mais fortes. Mais uma vez, juntos, nós somos mais fortes. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.